nós não é só um momento, não é só uma festa, não é só um domingo para a gente comer chocolate. Páscoa para nós é uma estação, é um tempo litúrgico que vai até Pentecostes. Então, por isso, estamos aqui nessa noite refletindo a caminhada da igreja após a ressurreição de Jesus Cristo, que venceu na cruz do Calvário. Neste Dia das Mães, é natural a gente fazer uma reflexão voltada para alguma das grandes figuras maternas da Bíblia. Temos várias. E a nossa proposta dessa noite é dizer o seguinte, que mãe é um rosto de Deus. As mães são um rosto de Deus. Por quê? Porque Deus tem um rosto materno. Vocês já pensaram nisso? Deus tem um rosto materno. É muito comum no nosso imaginário, nós protestantes não temos essa tradição de representar figuras, seres espirituais de uma forma humana. No máximo a gente desenha Jesus assim como um jovem barbudo. Até aí a gente vai. Mas aquela figura tradicional da arte, inclusive renascentista, nós vimos lá na Capela Sistina, agora durante o conclave, né, essa semana, as imagens que viralizaram na internet, na televisão, daquelas pinturas onde aparece um Deus ali, um ancião de longas barbas e roupas brancas, né? Nós não temos essa tradição de representar Deus dessa forma. Mas é muito arraigado na nossa crença, na nossa teologia, a figura de um Deus másculo, de um Deus que tem uma aparência, uma natureza masculina. Isso é quase que consenso nas nossas igrejas, né? Tanto da igreja católica como nas igrejas evangélicas em geral. Mas eu quero convidar os irmãos e as irmãs hoje para fazer uma reflexão sobre essa natureza materna do nosso Deus. E porque existem vários textos na palavra de Deus que apontam para isso. Se vocês estiverem acompanhando os textos utilizados nesse culto, vocês podem ter notado que em nenhum deles nós chamamos a Deus de Pai. No Salmo 23, né, Deus é chamado de pastor, porque é um salmo escrito por uma ovelha. Não sei se vocês já repararam nisso, mas o Salmo 23 é escrito por uma ovelha. Por isso ele diz, o Senhor é o meu pastor. Ele me leva para pastar, ele me leva para correntes de água para matar a sede. Enfim, tudo que o salmista descreve ali no Salmo, ele descreve sob o ponto de vista de um bichinho, de uma ovelha. Salmo 131, nós lemos, né? A minha alma se aquieta como a criança desmamada nos braços de sua mãe. Então ele descreve a sua relação com Deus como a de um bebê no colo da sua mãe. Vejam que imagem bela, que imagem rica, que está presente na palavra de Deus, sim, de uma forma muito explícita, não é? E o hino que cantamos, né? Conosco estás, ventura sem igual, presente ao Senhor e tal. Não temos ali a fixação na figura de um pai. Poderia ser uma figura também de uma mãe cuidadora, uma mãe presente, que muitas vezes
na nossa história familiar, a nossa convivência ao longo da nossa infância, adolescência, muitas vezes foi mais com a mãe do que com o pai. O pai provedor, o pai que tinha que estar no seu ambiente de trabalho, que muitas vezes se ausentava de casa porque tinha que viajar a serviço, não é? Todos nós, pelo menos da nossa geração, digamos assim, da maioria de nós aqui, tivemos muito mais convivência com a figura materna do que com o pai propriamente. Não é? Ela que estava conosco. Então, ao lembrarmos da figura das mães neste domingo, a gente observa o quanto que Deus se relaciona conosco também de uma forma muito materna. Eu sei que pode ser novidade, pode ser alguma coisa que foge ao senso comum da nossa fé, mas é um convite que nós fazemos, então, para cada um e cada um de nós termos essa reflexão. E aqui no texto de Atos, também eu não recorri a alguma figura bíblica de mãe, como poderíamos ter, por exemplo, a mãe de Moisés, Joquebede, que protegeu o seu filho colocando numa cestinha que virou um barquinho e foi correndo pelas águas do rio Nilo até chegar na praia particular da filha do faraó, e esse bebê se tornou o libertador de Israel, Moisés. Poderíamos falar de Ana, a mãe de Samuel, que orou a Deus para ter um filho, e quando esse filho veio, ela o consagrou ao serviço do Senhor, e Samuel se tornou o grande sacerdote de Israel, o grande governador de uma federação de tribos espalhadas pelo território da Palestina, e que era difícil manter a disciplina daquelas hordas que caminhavam por aquele território, que não tinham muito uma noção clara de nação, e, no entanto, Samuel conseguiu estabelecer uma unidade, preparando para que um rei que ele ungiu viesse então a assumir o governo daquele povo, que foi o rei Davi. Poderíamos falar de Maria, claro, a figura mais emblemática de mãe que nós temos na Bíblia, né? Por quê? Porque quando Deus se encarnou, quando ele veio viver entre nós na mesma condição humana que nós vivemos, ele fez questão de ter uma mãe. Eu acho que Jesus poderia ter vindo, digamos assim, como um ET, tivesse descido aqui na terra e se ambientado com as pessoas e feito uma série de coisas e tal. Era uma possibilidade, quem sabe, mas ele quis passar por todos os estágios da vida humana. Ele quis viver dentro de uma barriga, ele quis passar pela experiência traumática do nascimento, é que a gente não lembra, mas nascer é um desafio, nascer é uma coisa difícil, não é? Se as crianças não crescessem, ficavam lá indefinidamente dentro da barriga da mãe, que é um lugar maravilhoso. Tem alimento, tem, como dizia Rita Lee, né? Lá a gente nada sem professor. Fica lá, né? Dentro daquele líquido, não é? O negócio é que a criança vai crescendo e que ali vai ficando apertado, né? As mamães aí sabem como é que é essa história, né? Começa a chutar, aí tem que nascer, né? Não adianta ficar lá dentro. E esse nascer é uma coisa impactante para a mãe, impactante para a criança também, porque aí ela vai ter que fazer uma coisa que ela não fazia, que é respirar.
Aí dela se não respirar, né? Não sobrevive. Ela vai ter que, algumas até ela não tapa do obstetra, né? Enfim, Jesus quis passar por tudo isso. Mas eu, olhando as leituras do lecionário comum revisado para este domingo, quarto domingo da Páscoa, eu vi aqui a figura de Tabita, também conhecida como Dorcas. E eu fiquei muito encantado por essa mulher, embora a gente saiba muito pouca coisa dela. Mas o texto traz algumas informações importantes. Pedro tinha se afastado de Jerusalém porque havia uma situação difícil em Jerusalém. A igreja estava sendo perseguida. Um homem chamado Saulo comandava, fazia incursões nos lugares onde havia cristãos e prendia e maltratava os cristãos. Então Paulo, assim como outros apóstolos, acabou saindo de Jerusalém por uma questão de segurança e por uma questão também de assistência a outros lugares onde havia cristãos também, onde as comunidades estavam se reunindo e precisavam de uma orientação, de uma assistência, de uma direção. Então, Pedro foi então para Jope, que é atualmente a cidade de Tel Aviv, e em hebraico é Jaffa. Basicamente é o mesmo lugar, a segunda cidade de Israel hoje, né? Que fica no litoral, é um porto muito importante para Israel, como já era naquela época, que aqui na Bíblia se chama Jope. E lá então ele, visitando a comunidade, aqui descreve o seguinte: em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome este que traduzido é Dorcas. Havia uma discípula. Veja a palavra utilizada. Poderia se falar, havia uma cristã, havia uma crente, né? Havia uma irmã, havia uma membro da igreja. A gente, nos dias de hoje, quando se refere a uma mulher que frequenta uma igreja, a gente usa uma série de nomes, uma nomenclatura, mas dificilmente a gente chama de discípula. Discípula. Isso me chama a atenção porque quando a gente fala de discípulo na Bíblia, imediatamente a gente liga aqueles 12 homens que Jesus escolheu. Aqueles eram os discípulos, mas ninguém, né? Um discípulo Mateus, discípulo João, discípulo Pedro, discípulo André, etc. Nós não imaginamos discípulos fora desse círculo de 12 homens escolhidos, e muito menos nos ocorre existir uma discípula mulher. Mas se a gente examinar os evangelhos, nós vamos ver que havia outros discípulos, além daqueles 12. Claro que eles ocupavam um lugar especial no ministério de Jesus. Era a liderança do movimento de Jesus. Mas havia um grupo de centenas de pessoas que também eram discípulos de Jesus Cristo. E não eram só homens. Pelo contrário, havia uma participação importantíssima de mulheres que, inclusive, contribuíam financeiramente para o ministério de Jesus Cristo. Tudo isso está documentado nos evangelhos.
Então, Tabita era uma discípula de Jesus. Um termo que envolve responsabilidade, não é? Outro dia estavam discutindo sobre um economista que estudou numa universidade americana, acho que era economista, estudou numa universidade americana onde um prêmio Nobel dava aulas. Então, disseram, fulano foi aluno do doutor Beltrano. Aí alguém contestou e disse, não, ele não foi aluno do fulano, ele teve aula com ele. É diferente você ter aula com o professor tal, de ser aluno do professor tal. Porque aí envolve uma ligação acadêmica, uma comunhão de ideias, um aprendizado, uma transferência de conhecimento que nem todos os alunos, por interesse ou por não se identificar e tal, nem sempre isso se realiza. Mas existem aqueles que são alunos do professor tal. Não é, Regis? Funciona desse jeito? É diferente, só ter aula, frequentar a aula lá e tal, fazer prova, entregar trabalho, de ser aluno de alguém. E da mesma forma, existe uma diferença entre conhecer a Bíblia, entre frequentar a escola dominical, entre participar dos cultos, ouvir centenas de pregações ao longo da vida e ser discípulo de Jesus Cristo. Entre conhecer Jesus Cristo, ouvir falar dele e conhecê-lo profundamente numa relação de discipulado. Pois Tabita era uma dessas pessoas. Uma outra coisa que se destaca na figura de Tabita é que ela tinha trânsito entre as duas comunidades que compuseram a igreja no seu início. Tanto a comunidade das famílias judaicas, que seguiam a Jesus, que aderiram a Jesus no início do ministério, né, da igreja, como as pessoas que vieram de fora, aquelas que falavam grego, alguns inclusive judeus, chamados helenistas, que não tinham nascido nem sido criados ali em Jerusalém, que tinham vindo de outros lugares e conheceram Jesus ali naquela região e que frequentavam também a igreja, que falavam mais grego do que o aramaico, que era a língua nativa das pessoas ali da região. Então, por isso ela tinha dois nomes. Para os judeus ela se chamava Tabita. Para aqueles de fala grega ela se chamava Dorcas. E o que quer dizer Tabita, o que quer dizer Dorcas? Quer dizer gazela. Gazela, nome de um bicho, né, da fauna lá da região, da fauna mediterrânea, né? Como nós temos nomes também muito comuns entre nós mesmo, né? Margarida. Margarida é o nome de uma flor, mas é o nome de pessoa também, né? E por aí afora. Então, ela era conhecida nas duas comunidades. E isso é importante porque, em um certo momento, houve um desentendimento, havia um certo conflito entre essas duas comunidades, o que levou, inclusive, à instituição dos diáconos na igreja de Jerusalém. Porque os de origem judaica estavam dando preferência na distribuição dos donativos às viúvas de origem judaica. E as viúvas de origem helenista estavam ficando por último na distribuição dos donativos. A igreja começou já com esse problema. Então, ela era uma mulher envolvida justamente nisso,
justamente na atenção às comunidades, às pessoas mais carentes dentro da sua igreja, lá em Jope, lá onde ela morava, não é? Porque ela dava assistência às viúvas. Dava assistência às viúvas. E como ela fazia isso? Ela era uma costureira, né? Essa figura aqui, de todas as ilustrações que eu e a nossa irmã Thaís pesquisamos, né? Então, a gente encontrou essa daqui. Eu achei uma muito interessante, era uma mulher relativamente jovem, vestida com trajes bíblicos, junto com ela outras mulheres também com trajes bíblicos, sentada numa mesa, e na mesa tinha uma máquina Singer. Ora, por mais antigas que sejam aquelas máquinas Singer preta que tinha na casa da minha avó, né? Qual a casa que não tinha, né? Aquela mesinha com aquele pedal, a maquinazinha preta ali, né? Da Singer. Era mas chegar até os tempos bíblicos com a máquina Singer, eu já achei um pouco de exagero. Muito didático, né? Mas uma coisa meio distópica, né? Meio assim. Então eu preferi essa imagem aqui, onde a costura era na mão mesmo, né? E uma mulher um pouco mais madura também, pelo que nós vemos. Não uma mulher tão jovem, porque aqui consta justamente que ela adoeceu, não diz exatamente por quê, mas ela adoeceu, passou mal e ficou de cama. E aí chamaram então o apóstolo Pedro para interceder por ela, para dar uma assistência. E quando ele chega então na casa dessa mulher, ela já tinha falecido, ela já não estava mais consciente, não é? Então, nós não sabemos se Dorcas ou Tabita, se ela era mãe. Provavelmente sim. Não há nenhuma referência aqui dizendo que ela fosse uma mulher que não tivesse tido filhos, que não tivesse se casado. Talvez fosse viúva, não há menção aqui do esposo dela. O fato é que, mesmo não tendo essa referência explícita à sua maternidade, ela era uma pessoa que representava um cuidado materno da igreja. Porque a igreja tem esse aspecto também. A igreja, ela é também mãe. Provavelmente, vocês já ouviram isso no contexto católico romano, não é? Que a igreja é mãe e mestra, né? Mater et magistra, aquela coisa do latim. Mas não precisa a gente ir tão longe, não, porque Calvino, nas Institutas, ele também identifica a igreja como tendo essa natureza materna. A igreja, ela é aquela que acolhe as pessoas, que cuida do seu nascimento na fé e também os nutre para que eles cresçam, para que eles se tornem pessoas adultas na fé. Se isso é um ministério que na família, na natureza, cabe às mães, também a igreja tem essa natureza materna. Então a igreja tem também um rosto de mãe. E ela representa também um outro aspecto desse rosto materno de Deus. Não só as nossas irmãs, as nossas mulheres, aquelas que cuidam das crianças, aquelas que dão proteção e crescimento às crianças, têm em si um rosto materno de Deus, mas a igreja onde nós nos reunimos, onde nós estamos, ela também tem
esse lado materno. Então veja que riqueza a maternidade ela representa os diversos aspectos da nossa vida, tanto na família, como na fé, como na nossa relação com Deus. É algo muito rico. E Tabita, Dorcas, aqui ela representava justamente esse lado materno da igreja. Ela ficou perpetuada nas nossas igrejas como nome de projeto social, né? Eu já perdi a conta de quantas igrejas têm uma oficina Dorcas, especialmente igrejas presbiterianas, mas não só, não é? É aquela salinha lá onde tem as máquinas de costura, onde se confeccionam então roupinhas para criança, onde agasalhos, etc. Né? Mas principalmente roupas para crianças, para gestantes. A Igreja Metodista aqui do Lago Norte tem um projeto já de muitos anos voltado para isso. Né? Então, que também todas essas iniciativas trazem o nome dessa mulher, Dorcas, né? Que também é Tabita, que é o nome dela originalmente do hebraico. Pedro, então, vai ao encontro dessa mulher, sabendo do que ela fazia, quem ela era, não é? Ela tinha um ministério distinto do ministério dos apóstolos, ministério da pregação da palavra, ministério do estudo, ministério da oração. Ela tinha um outro ministério, um ministério voltado para a prática, voltado para a assistência material das pessoas, especialmente as viúvas. Vamos lembrar que não existia previdência social, não existia nada disso. Então, as viúvas, quando perdiam os seus provedores, quando perdiam os seus maridos, ficavam muitas vezes abandonadas pela própria família. Algumas eventualmente não tinham filhos também para sustentá-las, enfim, não é? Então eram mulheres em uma situação de insegurança profunda, que ela dava assistência com a confecção dessas roupas. E outra coisa, não existia shopping, não existia indústria têxtil. Muitas vezes a túnica que uma pessoa usava era basicamente seu uniforme no dia a dia. Não é? A pessoa não tinha um guarda-roupa lá com 10 túnicas. Hoje eu vou usar essa, amanhã eu vou usar essa aqui eu vou botar na máquina de lavar. Não tinha isso. Máximo 2 túnicas, 3. Uma pessoa rica podia ter um pouquinho mais, mas não era essa quantidade de roupa que a gente tem dentro das nossas gavetas e dos nossos guarda-roupas. Não é? Então, ter uma túnica era um vestuário assim para o dia a dia e para a vida. Era uma identidade da pessoa. De longe você via aquela pessoa com aquela túnica, fulano está vindo ali. Né? Era isso que Dorcas fazia. Mais do que uma peça de roupa, era dar à pessoa uma identidade. E esse é o papel também da igreja. Não é só oferecer para as pessoas um código de crenças, uma doutrina, uma coisa assim. É oferecer às pessoas uma identidade, que é a identidade de Jesus Cristo. A identidade de Jesus Cristo. Nós somos costureiros de uma identidade para a vida das pessoas. Sem nos esquecermos que é preciso fazer roupas também de pano para pessoas de carne e